mais do que nunca, o Senhor Jesus tem se revelado a toda criatura que peça para que Ele se revele a ela. E nesse vídeo eu quero mostrar para vocês algumas experiências que eu tive com o Senhor Jesus durante a minha caminhada com Ele. E eu quero que te inspire e te motive também a buscar a ter experiências parecidas e ainda maiores. Se você quer saber quais foram as experiências que eu tive com o Senhor Jesus, fique até o final do vídeo. Oi pessoal, eu sou Larissa Bovo, eu sou designer e consultora de imagem. Sejam muito bem-vindos aqui ao meu canal. Eu abordo aqui temas como moda, imagem pessoal, comportamento e espiritualidade. O vídeo de hoje está um pouquinho diferente do habitual, né? O cenário. Estamos fazendo um vídeo mais intimista, porque o assunto de hoje, o tema de hoje é super intimista. É um pouquinho diferente dos outros vídeos. Esse vídeo é um vídeo espiritual, mas eu não quero aqui só discorrer alguma coisa que eu li, alguma passagem bíblica ou de algum outro livro ou vídeo, porque às vezes pode parecer um pouquinho distante, né? Então eu decidi fazer um vídeo mais intimista, mais assim profundo, mais relacionado à minha intimidade com Deus, para mostrar para vocês que além, né, de eu explicar, de eu falar, enfim, vários temas aqui, abordar vários temas, eu tenho sim um bastidor com Deus, eu tenho sim uma vida com Deus, e eu quero aqui expor para vocês que é possível ter essa intimidade com o Senhor dia a dia, tê-lo como um amigo mesmo, como um companheiro, pai de verdade em nossas vidas. E como isso é simples, como isso é fácil, e eu quero mostrar aqui hoje, nesse vídeo, algumas experiências aqui com Jesus, com Deus Pai também e com o Espírito Santo. Sim, experiências que eu tive ao longo dos anos, mais especificamente nesses últimos 4 anos, eu tenho tido mais experiências com Deus porque eu tenho buscado mais. Então já fica aqui o primeiro insight. Quanto mais você busca, mais o Senhor se revela a você. Então, como eu tenho buscado mais, eu tenho tido mais revelações da parte dele. Mas eu sempre tive algumas experiências com ele, e desde criancinha, e eu quero falar aqui nesse vídeo pra vocês alguma delas, porque se eu for falar um vídeo inteiro aqui, vamos ficar dias. Talvez eu faça até 2 etapas desse vídeo, tá? Mas hoje eu quero falar aqui as mais marcantes aqui da minha vida, nesse momento. Então, se você quer saber as experiências, todas as experiências que eu tive com Jesus, fica até o final do vídeo. Bom, vocês sabem, né, que esse canal, ele nasceu de uma ordem de Deus, exclusivamente dessa ordem de Deus. O Senhor pediu para eu abrir esse canal. A moda, hoje eu entendo que a moda na minha vida, ela é só uma ferramenta para atrair as filhas para perto do Pai, né? Então hoje eu utilizo a minha profissão, utilizo a moda para atrair, claro, e conseguir espalhar a mensagem de Deus, dizer que Deus é um Deus, é um grande designer, né? O nosso designer inteligente, ele é o maior artista de todo o universo, porque ele criou todas as coisas perfeitamente incríveis e com uma beleza extraordinária. Então, eu prego, eu espalho, né, as boas novas desse designer fantástico que é o Senhor, através, claro, também da moda, que é algo que me inspira demais e me lembra muito a nossa casa, né, a nossa real casa, que é o céu, não, o paraíso. E desde pequena, desde criança, eu tenho muitos sonhos. Eu sempre fui uma pessoa, uma criança muito visual. Então, esse é um dom que eu tenho, assim, desde pequena mesmo. Eu sempre gostei de arte, de pintura, sabe? De lápis de cor, coisas visuais, assim, cores, brinquedos coloridos, enfim. Eu sempre fui uma criança mais quietinha, mas ao mesmo tempo muito criativa, sabe? Naquele meu mundinho, mas aquele meu mundinho conectado com Deus. Então, eu sempre tive esse lado um pouco mais místico também. E alguns sonhos marcantes que naquela época eu não entendia, mas eu hoje vejo como revelações de Deus. Eu não vou entrar muito aqui nesse aspecto, mas eu creio que o mundo espiritual é uma outra dimensão, né? Se você estudar um pouquinho física quântica, então você vai abrir a tua mente para essa realidade. E nós temos várias dimensões aqui nesse universo, né? Não existe só esse mundo real, existem mundos paralelos. E eu acredito sim que os sonhos, eles são como se fosse um portal para o nosso espírito acessar esses outros lugares, né? Esses outros universos.
E claro que lá é um meio na qual o Senhor também se comunica, né? Nós temos na palavra muitos indícios que isso é verdade. E trouxe uma colinha aqui para não perder nada para falar para vocês, tá? E as minhas experiências começaram através dos sonhos com o Senhor. Eu tenho algumas vagas lembranças de uns lugares incríveis, assim, teve um sonho que eu sonhei que eu estava num lugar que não existe aqui na Terra, mas eram com flores diferentes, coloridas, uma natureza exótica, e tinha uma cachoeira e eu tava andando, sabe? Quando eu estava prestes a chegar na cachoeira, assim, e aquele ambiente iluminado, colorido, incrível. E eu tive a sensação que aquilo foi muito real. E é como se fosse uma vaga lembrança, sabe? Aquela lembrança que fica na tua mente. Foi assim que eu senti. Eu tive outros momentos também que eu estava num campo correndo, assim, num campo aberto, tipo de trigo, assim, aquelas folhagens mais amareladas, mais envelhecidas. E eu estava correndo, assim, feliz, sabe, alegre, aquela sensação invadiu o meu ser. Eu acordei com aquela sensação, gente, eu era criança, sabe? E foram muito marcantes esses sonhos para mim. Mas até então eu não conhecia, né, essa realidade espiritual, não tinha essa noção de Deus até tudo mais. Bom, se você não viu ainda o meu testemunho completo, eu não vou falar as minhas experiências do meu testemunho, né, que eu tenho um vídeo aqui embaixo, eu vou deixar no link aqui desse vídeo, tá? Esse é meu outro vídeo do meu testemunho completo, que eu narro mais algumas experiências também com Deus, na minha conversão e tudo mais. Mas para quem viu esse vídeo sabe que eu falo nesse momento que eu tive meu primeiro contato com o Senhor na catequese, então minha família é católica. E o meu contato primeiro foi na catequese, foi quando começaram a falar de Deus e eu comecei a sentir algo diferente. Vê-lo como um pai mesmo, mas senti-lo como um pai. Foi então que eu comecei a ler a Bíblia, fiquei alucinada ali lendo a palavra de Deus e querendo entender mais desse lugar que eu sentia que eu vinha de lá. Mas eu não entendia, né, por que eu tava aqui e tudo mais, eu queria respostas. Então eu comecei a ler a Bíblia, eu acho que em alguns meses eu li, eu tinha uns 11 anos por aí. E foi quando eu comecei essa minha vida com Deus mais intensa, né. E... Bom, daí teve uma experiência que me marcou muito na adolescência, foi quando eu tava num momento de oração com o Senhor, aquele momento lá, eu já tinha uns 15 anos. E eu frequentava uma igreja evangélica na época. E foi quando eu senti a primeira vez a voz de Jesus dentro de mim. Porque a voz de Jesus, ela vem como se fosse um pensamento muito forte na tua cabeça, mas vem uma frase certinha, sabe, pronta na tua cabeça. Não é algo seu, você sabe que não é seu. E eu senti aquela voz dentro de mim falando para entregar uma mensagem pro pastor da minha igreja. Olha só, gente. Eu não entendi nada, eu entendi, entre outras coisas que o Senhor Jesus me falou, de amor e tudo mais. Ele falou assim: X pessoa vai ter mais um filho, fala pra ele que eu estou abençoando com mais um filho. Pensa, uma menina com 15 anos tentar explicar pra alguém, pros meus pais eu nem expliquei, né, porque são coisas inexplicáveis, mas eu tive que criar coragem. Na época, para chegar no pastor, eu cheguei toda nervosa, gaguejando, inocente, né? E falar assim: olha, Deus me falou que você vai ter mais um filho, não sei como, não sei quando, mas eu tenho que te entregar isso. Hoje eu vejo que foi mais algo que o Senhor queria estar me treinando, sabe? Ele queria estar se revelando para mim ali de alguma forma e dizer que Ele queria me usar, que Ele estava comigo. E entreguei a mensagem. Gente, depois teve um tempo que eu me afastei, né? Se você não viu meu testemunho, vou deixar o link aqui, ó. Dá uma conferida lá pra ver o meu testemunho que vai te exemplificar, clarificar melhor as coisas aqui na sua mente. E na época que eu me afastei, gente, depois de, meu Deus, acho que foi uns 6, 7 anos, por acaso, né, saí da igreja e tudo mais, eu entrei no perfil desse pastor. E ele tinha um filhinho de 2 anos, 2 anos. Gente, quando eu olhei, e era um menino mesmo, sabe? Quando eu olhei, eu falei: meu Deus do céu, não é que era mesmo? Na época, gente, confesso que eu fiquei duvidando, né? Porque como eu me afastei depois de Deus, eu pensei: ai, gente, isso daí deve ser coisa da minha cabeça, né? Eu tava ficando louca. E o Senhor testificou a profecia ali que Ele tinha me revelado, né? Pra passar pro pastor.
Essa experiência me marcou muito. Bom, essa experiência, nem preciso falar pra vocês que me marcou. E depois de outras experiências, né, esse meu momento de trevas, né, que eu também tenho no vídeo ali, meu reencontro com Deus em São Paulo. Mas já pulando agora para essa minha fase, teve um momento agora, desde o ano passado, que eu comecei a ter mais experiências com ele. Depois que eu comecei a jejuar. Então fica mais uma dica para vocês começarem a fazer os jejuns. Os jejuns, ele nos conecta mais com o mundo espiritual, fica mais sensível, mais, sabe, sensível à voz de Deus, ao mundo espiritual, às visões, às revelações que o Senhor quer te entregar. Então é muito bom. Eu tive uma época que eu jejuava toda semana. Quero retornar essa minha prática, mas eu não gosto de fazer o jejum, assim, aquele jejum que você apenas fica sem comer, mas não fala com Deus. Não, eu gosto de tirar um dia pra Deus. Se eu for fazer alguma coisa, é uma coisa rápida, mas eu quero ter mais. Então, realmente é esse o jejum que eu acredito que é o jejum de fogo mesmo, sabe? Que tu realmente entrega o teu tempo, o teu dia ali pra Deus. Claro que hoje, conforme minha rotina tá mais difícil, porque eu tenho trabalhado bastante aí nas minhas mentorias, nas minhas consultorias, mas eu já estou me programando, para fazer o jejum, mas assim, eu não deixo nenhum dia de não orar, tem meu momento. E depois que eu comecei a jejuar, eu comecei a ter mais sonhos proféticos e mais visões, né? Uma das visões, essa visão, eu não lembro se foi no chuveiro que eu tava tomando banho, e eu tive essa visão, entrando num átrio, assim, um átrio gigante, sabe, incrível, e eu passei por um portão. Eu já tive essa visão com o portão 2 vezes. É um portão muito alto, dourado, gigantesco assim o portão. Eu entro no portão e eu escuto uma voz dizendo vem, e eu entro, e de repente eu estou nesse átrio gigante e eu vejo uma mesa incrível, assim, tudo brilhando, sabe, brilhante, uma coisa incrível de outro mundo. E eu vi, é como se eu visse o coração de Jesus, assim, sabe, o amor dele. E eu senti ele falando assim pra mim: a mesa já está pronta. Vinde, amados do meu Pai, a mesa já está pronta. Olha só, gente, que coisa mais linda. E eu vi um livro dourado nessa visão também. Essa visão assim. Não sei se você já teve visões, mas e esse ato ficou na minha cabeça há muito tempo, assim, sabe? Os detalhes, assim, o tamanho, um lugar gigantesco. Foi uma sensação incrível. E a partir dos meus jejuns, eu sempre conseguia escutar a voz de Jesus, mas ela parecia mais funda, assim, sabe quando alguém tá gritando no fundo? Com o jejum, eu comecei a escutar a voz de Jesus, de Deus, com mais nitidez. É como se realmente uma segunda voz penetrasse nos meus pensamentos e falasse comigo com nitidez. Mas teve uma vez, gente, assim, muito forte, uma coisa surreal. E de repente eu tava vindo pro meu quarto, assim, tava naquela unção, sabe, naquele momento com Deus, e eu escutei a voz de Jesus audível. Foi a primeira vez que eu escutei a voz de... Como que eu posso explicar? Não tem a parte que João revela que parece a voz de muitas águas? Literalmente. A voz de Jesus, ela parece a voz... Não tenho palavras para mensurar. É como se fosse assim, ó, essa voz... Ela é como se estivesse em todo lugar, em todo momento, em todas as células, em todos os átomos, sabe? E é como se essa voz ela estivesse em tudo, porque o Senhor é tudo. E eu senti muito poder, é como se toda a sabedoria do universo, como todo o poder do universo, como toda a luz, como se fosse toda a inteligência, toda a virtude, tudo que é bom, tudo que é perfeito, viesse. Se você não tem experiências com Deus, busque hoje, porque quando tu tiver uma experiência com Deus, a tua vida vai ser totalmente transformada. Como você é a mesma pessoa depois que você escuta Jesus falando contigo? Não tem como ser. Jesus é tudo, ele é todo o poder, toda a glória, tudo que existe no universo é Jesus. Gente, tu não tem noção do poder. O Senhor só me deu um pouquinho, assim, do que ele... Nem um pouquinho do que é o poder dele. Vocês não fazem ideia. Ele está em todos os lugares. Ele é tudo. Ele é o poder. Ele é a criação toda. Ele é todas as coisas ao mesmo tempo. Essa voz penetra como se estivesse em todo o ambiente. Você parece que a voz é o universo. Isso.
A voz é o universo. Jesus é o universo. É o poder de todo o universo. Toda a ciência, a sabedoria, é Ele falando. Gente, é surreal. Vocês precisam experimentar a voz de Jesus. Se a voz do Senhor é assim, imagina o Senhor. Meu Deus do céu. Olha, teve mais uma vez agora, algumas mais recentes, foi em 14 de janeiro. Eu estava na igreja, né, orando ali pro Senhor, e eu também escutei Ele falando comigo assim: você é minha, eu te separei para mim. Tenha mais tempo na minha presença, quero te revelar segredos. E a partir disso, o Senhor tem falado muitas vezes comigo, em momentos de oração principalmente, momentos que eu estou ali com Ele no secreto. E eu escrevo, né? Então eu tenho no meu celular, que está nas notas mesmo, só de sonhos e visões proféticas e mensagens de Jesus. Porque na hora vem, já escrevo e tá lá. E eu tenho um caderno também com várias mensagens, várias cartas, né, que o Senhor tem pedido para escrever. Eu sei que na hora certa eu vou poder revelar a todos vocês, né, revelar a mais pessoas essas cartas de Jesus. Mas eu quero falar de um trecho específico aqui que o Senhor me direcionou especialmente para as filhas. Olha só que incrível. Ele falou para mim: apenas fale do meu amor. Fale do meu amor para elas, de como eu as chamo para perto. De longe eu trago alimento, o alimento do céu, para saciar a sua fome. Filhas, eu olho para vocês com amor. Não as desprezo, nem as repudio, mas eu as chamo para perto de mim. Por muito tempo vocês andaram na escuridão, mas hoje a luz chegou aqui. Jesus convida você para o encontro íntimo com Ele. Agora, em relação também a sonhos que eu tenho tido e direções de Deus. Sim, quando você está caminhando com o Senhor, está buscando ter uma vida com Ele, Ele é um Deus muito zeloso, muito cuidadoso, muito atencioso. Ele te direciona em todos os detalhes. Desde que eu entreguei minha vida totalmente para Cristo, o Senhor tem me direcionado para tudo. Então, desde o YouTube, desde eu criar essa ferramenta aqui, fazer os vídeos para vocês, desde a minha mudança de trabalho, né? Então, para quem me acompanha sabe que antes eu tinha uma marca, né? Eu sou designer por formação, tinha minha marca de moda. O Senhor me restabeleceu para a consultoria. E tu achas que eu larguei tudo porque eu quis? Não, óbvio que não. Foi direção de Deus, direção do alto. Por isso que eu tenho tanta firmeza para falar isso para vocês. E antes de eu fazer a minha transição totalmente, o Senhor começou a me dar uns sonhos, né? Então eu tive sonhos. O primeiro sonho que eu tive é que eu estava grávida e eu fazia um carinho assim no meu bebê. E outros sonhos eu já estava com o bebezinho segurando assim, sabe? Um bebezinho bem gordinho, coisa mais linda. Até deu vontade de ter um bebê. E depois eu tive a certeza a confirmação do sonho. Olha só, eu acompanho o profeta Vinícius Vida 7, ele fala muito sobre sonhos. E esses sonhos eu tive 2 semanas antes da minha viagem para Paris, onde eu ia fazer o meu curso. Então, olha só, eu não estava pensando ainda em trocar totalmente a minha profissão, né, o meu trabalho. E antes dessa minha viagem, que eu fiz a minha especialização em Paris da consultoria de imagem, eu tive esses 2 sonhos. Olha só o que significa. Deus está me dando a oportunidade de fazer um curso em outro país. Gente, olha isso. Deus dá a visão, o Deus que dá a visão, Ele também dá a provisão. Representa então esse bebezinho, né? Novos projetos que estão nascendo, novas oportunidades, novas realizações que o Senhor está me dando. Gente, é incrível. E olhar para trás e ver que realmente o Senhor fez isso é surreal. Deus fala muito por sonhos. Preste atenção nos sonhos que você está tendo. Eu tive alguns outros sonhos também. Vou falar aqui alguns rapidamente para esse vídeo não se estender muito. Alguns sonhos de ambientes, assim, que eu estava em outros lugares, né? Eu tive um sonho muito específico que eu estava numa cabana linda. Eu entrava numa cabana, assim,
Tava tudo organizado, lindo, 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 aquela cabana toda acolchoada de madeira. E eu abri assim a porta e tinha uma floresta com orvalho, sabe, de manhãzinha, aquele sol entrando, aquela cabana incrível. Eu me senti muito bem, muita paz. De repente, no mesmo sonho, eu estava num apartamento, como se fosse um apartamento de frente pra praia. Só que ele era diferente, o piso dele brilhava, ele era um apartamento reluzente, sabe? É um lugar incrível, lindo. Eu falei, meu Deus, que lugar lindo, quanta paz. Eu me senti em casa. Eu acredito que também seja uma outra dimensão, outro espaço que o Senhor me colocou ali, daquelas casas, daqueles ambientes, sabe? Um ambiente com muita paz, muito brilho. Muitas vezes também o Senhor tem me dado sonhos e despertado às 3 da manhã, então algumas vezes eu também acordo às 3 da manhã para orar, mas totalmente sendo desperta por Deus. E teve um sonho específico que eu acordei bem às 3 da manhã, que eu não esqueço. Eu tava subindo um morro, assim, um morro difícil, e parei numa barraquinha. E antes de prosseguir aí com a última experiência que eu quero compartilhar com vocês nesse vídeo, se você ainda não me segue aqui no canal, aproveita, já se inscreva no canal, dá o seu like nesse vídeo, ajude a mensagem aqui desse canal chegar para mais pessoas, compartilhe esse vídeo com alguém que tem dificuldade de ouvir o Senhor, que precisa ouvir essa palavra. É o momento, quanto mais você me ajuda, mais nós ajudamos. E quero revelar o último sonho que eu tive. Na verdade foi uma experiência que eu tive com o Senhor bem recente, foi agora dia 28 de abril. Gente, eu sempre marco nas minhas notas a data, tá, do sonho, da experiência e tal. Antes de fazer o vídeo, eu fui olhar, uma aguinha aqui. Eu fui olhar no meu caderno, nas notas, no meu caderno. Falei, gente, quanto sonho, quanta experiência. Eu não tinha contado assim, tem mais de 50. Eu tô falando algumas pinceladas aqui, tô falando, meu Deus, Deus fala muito com a gente. Deus fala muito, e não é porque eu sou alguém especial, Larissa, não, eu sou tão pecadora quanto você que tá me assistindo. A diferença é que eu tô buscando, eu tô com sede, sabe, de ter mais de Deus. Nós estamos vivendo, gente, um tempo difícil, um tempo em que muitas profecias estão se cumprindo, né? A Bíblia está escancarada, só não vê quem não quer. Agora é o momento de nós buscarmos, sabe, da igreja. Eu não digo igreja, nome de igreja, eu digo você e eu, nós somos igreja. É o momento de nós buscarmos. Se você ainda não tem essa intimidade com Deus, ainda não sabe por onde começar, ainda vive uma vida no pecado, ainda vive uma vida afastada, como eu vivi por muito tempo, ainda dá tempo, o Senhor me induziu aqui, não coagiu, né, mas Ele me chamou, me convidou, essa é a palavra, Ele me convidou para fazer esse vídeo, para te falar que ainda dá tempo de você se voltar para Ele, sabe, de você se arrepender, porque é preciso sim renúncia, é preciso arrependimento. Não ache que você vai estar no pecado, que você vai estar fazendo tudo que você quer fazer da tua vida e Deus vai falar contigo a todo momento. Ele pode te alertar, Ele vai falar como Ele tá alertando aqui através desse vídeo. Filha, não é por aí, como Ele me alertou algumas vezes, tá? Também, filha, volta. Filha, por favor, volta, filha. Aí você vai se machucar. Mas não acredite que você estando no pecado, você sabendo que está errando, que Ele vai falar contigo assim, tá? Se Ele tem falado comigo assim, é que eu tenho todo dia, gente, renunciado muitas coisas. Tenho buscado Ele. Sou perfeita? Não, erro todo dia. Mas todo dia eu também estou pedindo perdão. Porque nós estamos aqui só pela graça de Deus. E se eu tô falando contigo aqui, é pela graça, não é porque não é nada bom em mim. Nada. Mas o Senhor é bom e Ele se revela àqueles que o buscam. Se você me buscares, você me encontrarás. Essa é a verdade. Quem busca, acha. Quem bate, a porta se abre, tá? Então, quanto mais você buscar o Senhor, mais Ele se revela. Último sonho. Para aqueles que gostam muito de física quântica também, porque para mim tem tudo a ver, né, com a espiritualidade. Física quântica é espiritualidade, é nós lidarmos com a espiritualidade, né, com outras dimensões, com a fé, com mover aí o sobrenatural de Deus. É essa a questão da física quântica.
E teve um dia que eu tinha assistido uma série da Netflix chamada Gênios, que fala sobre a vida do Albert Einstein, né? Ele comenta da teoria da relatividade, e eu fiquei bem pensativa nisso, né? Acredito que muitas das coisas que ele falou é real, né? Muito do que ele falou realmente é real, é comprovado cientificamente. E mais do que nunca também está sendo comprovado que o tempo, ele é uma ilusão, né? O tempo existe somente aqui, ó, no mundo. Nós, para a raça humana, nós criamos esse mecanismo que é o tempo, né? Passado, presente e futuro. Mas em todo o universo é diferente. E o Senhor, óbvio, para o Senhor não existe tempo. Ele vive na eternidade, ele mora na eternidade. E eu tive uma experiência muito interessante. Eu dormi, era domingo à tarde, dei aquela cochilada à tarde. E eu me vi no sonho, ou nem sei como, eu acredito que foi uma experiência mesmo que eu tive. Eu me vi na minha casa, quando eu tinha 14 anos, naquela casa que eu falei no começo, que eu tava orando lá no meu quarto, nessa casa, como se eu estivesse, sabe quando você tá na quina, assim, de cima, como se eu estivesse lá olhando pra cá. E eu me vi sentada no sofá, vendo a televisão. E ao mesmo tempo que eu me vi dentro de mim mesma, deitando. Que loucura. E ao mesmo tempo que eu deitei e eu levantei, e eu escutei, na verdade eu entendi que eu estava em espírito, e eu pude ver aquele meu momento da minha vida, né, naquela casa. E ao mesmo tempo eu entendi que era uma experiência de Deus, porque todo sonho que eu tenho, que é de Deus, o Senhor sempre deixa uma pista, sabe? Sempre eu glorifico a Deus, ou eu oro no sonho, ou é falado o nome de Deus no sonho, porque eu sempre entendo que vem dele esse sonho. E no sonho, deixa eu ver se foi realmente isso que eu falei. Me senti literalmente deitada na sala, consegui ver a sala de toda cima. No momento que eu saí, logo pensei em Deus. Quando eu saí voltei, né, para aquele lugar no canto da sala, eu falei em pensamento: Senhor, eu te amo muito, olha só, Deus, tu és incrível. E logo eu acordei no dia 28/4, que foi, né? Então eu acordei na minha cama domingo à tarde. O que eu tive de insight desse meu momento? Até vou ler aqui, que acho que é mais fácil eu conseguir explicar para vocês. Eu tive o discernimento em que vivemos todos numa malha de plano, né? Espaço-tempo, assim como Albert Einstein falou. Toda a história, passado, presente e futuro, elas coexistem ao mesmo tempo. Assim como a teoria da relatividade, não existe um passado, presente. É tudo uma coisa só. Todas as possibilidades de quem eu era, de quem eu sou, mais do que nunca o Senhor tem se revelado a essa geração, tem dado sonhos, visões, e é uma profecia, né, que o Senhor se revelaria e que Ele derramaria o Espírito dele em toda a carne, nos jovens, nos idosos, nos anciões. Então, sim, é o momento que o Senhor está derramando o Espírito dele em toda a carne. Basta você querer, basta você chamar, basta você ansiar por isso. É fácil uma vida com Deus? Não é fácil, mas é incrível ter essas experiências. Olha, eu falo pra vocês que eu vivi muito tempo nas festas aí, meu gap da minha vida de trevas, eu vivi muito tempo em festas. Acabava consumindo ali entorpecentes, bebida alcoólica. E tinha ali algumas loucuras, algumas viagens, né, que a gente comenta assim. Mas eu posso falar com toda a certeza que não existe nada mais prazeroso do que viver essas experiências reais com Deus. Tu tens uma sensação de que tudo é possível, que não existe essa coisa do mundo da imaginação. Tudo é possível com esse Deus incrível, com esse Deus perfeito, e há muito mais. Às vezes pode parecer que a gente vive nessa bolha de mundo, que é só isso, que não existe nada mais, a gente vai viver, vai morrer e acabou. A vida é tediosa, a vida não tem propósito, não tem sentido. Gente, é porque você não se conectou com o Deus poderoso. Quando você se conectar com a fonte que é o Senhor, que é Ele que desenvolveu tudo, Ele grande, criador de todas as coisas, tu vai ver uma outra realidade que a ciência não fala, que os livros não abordam, que as pessoas falam que é loucura.
mas é verdade. E aí você vai ver, putz, é por isso que eu nasci. Porque quando você descobre isso, você entende o seu propósito. Gente, óbvio que eu nasci pra isso, eu nasci pra coisas maiores. Você nasceu pra coisas maiores, pra coisas grandiosas, pra viver o sobrenatural, pra viver as coisas incríveis que Deus fez. Viver o teu corpo, sim, viver a tua mente, toda a potência da sua mente, de poder acessar novos lugares e viver também o teu espiritual. Viver experiências sobrenaturais com Deus, porque nós somos sim espírito. Entenda, você é um espírito dentro de um corpo, que também é conduzido ali pela tua mente. Então treine teu espírito, busque essas experiências. É uma jornada incrível, é uma jornada fantástica. E eu acho que, se vocês quiserem, deixa aqui nos comentários se vocês querem a parte 2 desse vídeo de experiências com Deus. Pra eu falar em mais experiências, e vou buscar também mais experiências com Deus pra vir aqui falar pra vocês. Porque não faz sentido eu ter todas essas experiências e não poder contar pra vocês tudo que Deus já fez na minha vida. Tudo, gente, tudo, assim, é batata. Eu peço alguma coisa importante pra Deus numa semana. Pai, eu tenho uma decisão importante pra tomar. O que tu queres que eu faça, Deus? Eu não sei o que eu faço. Na mesma semana, nessa semana mesmo. Eu falei segunda-feira, pai, eu preciso de uma resposta em tal situação. O que eu faço, Senhor? O que eu faço? Mas eu pedi de coração. Pois 2 amigas sonharam comigo. E eu já tive a resposta de Deus. Gente, Ele é real. Quando você pede com o coração, Ele faz. Ele te mostra. Não importa como Ele vai te mostrar. Ele vai, sei lá, alguém vai mandar uma mensagem pra ti. Tu vai receber um e-mail, vai receber uma carta. Tu vai ver o outdoor. Não sei, Ele vai dar um jeito de te falar. Ou quem sabe esse vídeo é uma... Eu senti finalizar esse vídeo de uma forma diferente. Eu quero fazer uma oração contigo. Geralmente não faço, porque a gente faz em estúdio e tudo mais. E como esse vídeo é um vídeo bem espiritual, bem intimista, eu quero te convidar a fazer uma oração para você que quer ter mais experiências com Deus, para você que às vezes está meio desanimada, mergulhar no sobrenatural. Feche teus olhos, faça essa oração comigo, que eu tenho certeza que Ele vai te... Senhor Deus, eu peço por todas as pessoas que estão vendo esse vídeo, Senhor Deus, mulheres, homens, Pai, todos que vão ter acesso a esse conteúdo, Senhor Deus, que todas as experiências que eu tive durante a minha vida, tudo essas pessoas possam acessar, Pai, experiências iguais e ainda maiores, Senhor Deus, que eu tive contigo. Que toda a grandiosidade, Pai, que eu percebi em Ti, que foi me revelada, possam ser reveladas a todas essas pessoas que estão ouvindo agora esse vídeo, Pai. Que elas tenham experiências, sejam transformadas, renovadas e elas possam multiplicar esse entendimento, esse conhecimento, essa sabedoria para outras pessoas. Tenham a experiência com o verdadeiro Deus. Pedimos isso, Senhor Deus, em nome de Jesus. Amém, amém, meus amores. Obrigada por me acompanhar em mais um vídeo. Esse vídeo foi um pouquinho diferente dos outros. Esse é meu bastidor. Meus bastidores são assim. E eu sou muito feliz por viver assim. Por ter deixado tudo, ter largado uma vida antiga para viver com Deus. E... ela tá louca, não importa mais o que falam, porque eu sei o que eu vivo. E hoje... vivendo também é do Senhor toda a terra, e Ele criou a ciência, Ele criou o conhecimento, e se Ele me fez ter acesso, é para falar e para trazer esse conteúdo para você aqui, para você poder acessar o que Ele me entregou e também que seja entregue na tua vida. Tá bom, meus amores? Muito obrigado por escutar. Se vocês querem a parte 2, deixa aqui nos... Beijo!